Mais uma tentativa de homicídio é registrada na cidade. Adolescente arma casinha para homem de 27 anos de idade que foi baleado próximo à ponte da Rua Praiana, no bairro Paracatuzinho, na tarde de ontem. A vítima conseguiu escapar da morte e, durante perseguição aos autores, o policial é obrigado a atirar após ver arma de fogo apontada na direção dele. Todos os detalhes na edição de hoje do Jornal da Cidade, que também destaca: Operação Impacto 2 das Polícias Militar e Civil resulta na prisão de 5 pessoas na manhã desta quinta-feira. Delegados de Minas Gerais realizam paralisação em busca de melhores salários e melhores condições de trabalho. Delegacia de Paracatu aderiu ao movimento e você vai conferir o balanço do primeiro dia de paralisação e quando acontece a próxima. Polícia Federal também promove paralisação. Queda de árvore deixa movimento lento na BR-040 e faz motoristas redobrarem a atenção. O prazo para alistamento, pedido de transferência ou revisão do título eleitoral são algumas das ações que podem ser feitas até o dia 7 de maio. Doenças respiratórias aumentam nessa época do ano. Temos dicas para você evitar contaminação. Curso para cuidador de idoso tem inscrições abertas até o dia 30 deste mês em Paracatu. No esporte, temos as notícias e os resultados da última rodada do Society do União. É agora no Jornal da Cidade desta quinta-feira, 24 de abril, que já começou. Olá, boa tarde, agradecemos a você mais uma vez pela sintonia aqui no Jornal da Cidade. E começamos a edição desta quinta-feira, 24 de abril, com uma oportunidade de qualificação. Estão abertas as inscrições para as primeiras turmas de 2014 do curso de iniciação para cuidadores de idosos. Os interessados devem se inscrever na unidade do Sesc Lages até o dia 30 deste mês. Serão 12 dias de curso. As aulas terão início no dia 5 de maio e serão ministradas no horário de 2 às 5 da tarde. O curso abrange várias áreas de conhecimento. As pessoas vão aprender, várias noções da área do cuidador de idosos, Então, existem abordagem de nutricionista, A gente tem os nutricionistas parceiros do Sesc que vêm, disponibilizam as aulas. E aí vão retratar a questão da alimentação saudável, do idoso. A gente tem a questão da dentista que vem, que relata sobre a saúde bucal, Porque a gente sabe que muitos idosos são comprometidos, nessa questão. A questão da saúde do idoso em si, Que a gente repassa conhecimentos na área de emergência, áreas afins para o cuidado em si do idoso, cuidados práticos também. A gente tem a questão da assistência social, que retrata o Estatuto do Idoso, os direitos do cuidador também, que a gente sabe que hoje existe, é reconhecido. E a gente tem também a questão da abordagem do educador físico, que é uma abordagem muito bacana, porque ensina a questão de postura, a questão de como se locomover, o desenvolvimento, a questão mais postural. E esse é um curso, então, muito amplo, Quem é que pode participar desse curso? A gente faz o convite para toda a comunidade, paracatuense que se interesse, Na verdade, pessoas de 18 a 55 anos e que gostem, da área, porque a gente sabe que para cuidar de idoso, Lília, a gente precisa ter uma aptidão, goste do que faz. E as pessoas, então, interessadas, como elas devem proceder para fazer a inscrição, Gabriel? Os interessados devem vir ao Sesc até o dia 30 deste mês e procurar ou por mim ou pela Nara para estar fazendo a inscrição aqui no Sesc mesmo. Lembrando que o curso é gratuito. Lembrando que o curso é totalmente gratuito para atender a população paracatuense. Uma bela oportunidade, E ainda falando de saúde, as doenças respiratórias aumentam com a chegada do frio. As doenças mais comuns nesta época do ano são as gripes, a rinite, a bronquiolite e a asma. Maria José tem 2 filhos. O mais novo, Miguel, começou a passar mal assim que o tempo mudou. Há 4 dias a criança piorou.
ele começou a chiar bastante, vomitava, não conseguia respirar, respirava só pela boca, nariz entupido, mas escorrendo bastante e febre. A bronquiolite é apenas uma das chamadas doenças de inverno. O pneumologista Wilson Rocha Filho aponta uma série de outros problemas associados ao período mais frio do ano. As situações de risco, quando aquela febre dura mais de uma semana, quando o quadro gripal, o quadro catarral persiste por mais de 10, 15 dias, quando a criança evolui com falta de ar, dificuldade respiratória, quando a tosse é muito intensa, que afeta negativamente o dia a dia da criança, essas são as situações de risco que deve procurar uma assistência médica. O Hospital Infantil João Paulo II da Rede FEMIG tem um aumento de 20% nos atendimentos durante o inverno. Os médicos pedem atenção, mas acima de tudo cautela. É que também nessa época é comum os pais medicarem as crianças por conta própria. E medicação errada pode piorar o quadro. Na maioria das vezes não precisa de medicação nenhuma. Existe uma tendência de supermedicar essas crianças, às vezes dando antibióticos com muita frequência e de forma desnecessária. Na maioria das vezes, lavar o nariz com soluções salinas, um remédio para febre ou um simples antigripal é mais que o suficiente. A prevenção envolve cuidados diários, como evitar o contato com fumaça de cigarro, poeira e ambientes com mofo ou pelos de animais. Ambientes fechados também favorecem a propagação dos vírus. Crianças e idosos devem tomar a vacina da gripe, que já está disponível nos postos de saúde. Maria diz que procura ter o máximo de cuidados. Tento evitar o máximo possível de contato com poeira, com fumaça, mofo. Quando a crise ataca, eu deixo uma toalha molhada na porta, um balde de água, alguma coisa para umidificar o ar. Quando adoece, como é que fica o coração de mãe? Apertado, demais. Bom, dicas importantes para você evitar essas doenças. E vamos à primeira participação de Fernando Carvalho no Jornal da Cidade desta quinta-feira. Chegou o novo integrante da família Paracatu, o queijo parmesão Paracatu, que vem para aumentar a família dos produtos Coopervap, que já são líderes de venda aqui em Paracatu e no Distrito Federal, além de proporcionar ao cooperado uma estabilidade do preço do leite na época de menor consumo. Coopervap, a força do cooperativismo. E aproveite, hein? Durante a semana tem várias promoções do hipermercado da Coopervap com estacionamento para clientes. E você também pode fazer o seu convênio. Coopervap, 50 anos. E assuntos de interesse da sociedade paracatuense, principalmente dos comerciantes, foram discutidos na noite desta quarta-feira na sede da Associação Comercial. O evento foi realizado na Casa do Empresário. O objetivo foi proporcionar a integração entre associados e instituições que compõem a Casa do Empresário de Paracatu. Um coquetel foi oferecido aos participantes que puderam desfrutar de um bom bate-papo, além de conhecer diversos produtos e serviços que foram lançados no evento. Entre eles está o novo catálogo telefônico da ACE, que também divulgou a data do primeiro mérito empresarial, que será realizado pela associação. E Paracatu terá como objetivo valorizar as empresas de destaque da cidade. Essa rodada de conversa para ver os anseios dos nossos associados, para passar para os nossos associados os nossos planos para 2014. Tá? A Associação Comercial, juntamente com os parceiros, tem inúmeras coisas que vão ser realizadas agora em 2014. Nós estamos fazendo hoje também o lançamento do nosso catálogo, é o catálogo já esperado pela cidade há bastante tempo, o catálogo virtual que a gente vai lançar hoje também, e o catálogo impresso, que está sendo hoje lançado. Outra novidade apresentada aos participantes do evento foi a cartilha lançada pelo Sindicato do Comércio Varejista de Paracatu, que pretende facilitar a vida dos comerciantes, além de tirar as principais dúvidas da categoria. Essa cartilha, nós vamos mostrar aqui uma série de produtos e serviços que vai facilitar a vida do empresário. O primeiro deles que a gente podia citar é a Convenção Coletiva de Trabalho, que anualmente a gente faz e é um documento que todo empresário e os comerciários têm que seguir. Bom, momento importante para os empresários de nossa cidade, pois troca de experiências,
como estas podem contribuir não só para o crescimento da empresa, mas principalmente de nossa cidade. E daqui a pouco temos as notícias policiais com destaque para uma tentativa de homicídio que aconteceu no bairro Paracatuzinho. Temos as informações da Operação Impacto 2, que ainda está acontecendo na cidade, e sobre a paralisação dos policiais civil e federais. O Jornal da Cidade dos Bairros vai mostrar que moradores do bairro Paracatuzinho reclamam de mato em uma rua. Nós voltamos em instantes. Estamos de volta com o Jornal da Cidade, agora vamos aos fatos policiais. Está acontecendo nesse momento em Paracatu a Operação Impacto 2, uma ação conjunta das polícias militar e civil. A operação começou na madrugada desta quinta-feira e os primeiros resultados, o balanço do que já foi feito até o momento, você confere agora em primeira mão no Jornal da Cidade. A operação começou por volta das 5 horas da manhã e envolveu dezenas de policiais militares e civil. Foram cumpridos mandados de prisão e várias pessoas conduzidas à delegacia. A gente iniciou por volta de 5 horas da manhã, cumprimento de mandados de prisão, de busca e apreensão. E até então a gente tem 5 indivíduos presos, né? Só que a operação continua, tá? Está em andamento ainda. Pode nos repassar inicialmente, né, qual foi o crime praticado, né, por essas pessoas que estavam foragidas pela justiça? Sim, alguns estavam submetidos a alguma medida protetiva, descumpriram essa medida, ou desobediência a alguma ordem judicial, porte de arma, porte ilegal de arma de fogo, envolvido em crimes de furto, de roubo. Né. Uma operação que aconteceu em vários bairros, em vários pontos estratégicos da cidade. Sim, exatamente. Foi em vários pontos da cidade, mas mais na região periférica, em áreas de criminalidade um pouco mais intensa, o que a gente chama de zona quente de criminalidade, né? Uma operação que vai continuar. Que vai continuar, ela vai ter uma sequência. Ela sempre vai ocorrer, essa operação conjunta, e a gente sempre dá sequência com as nossas ações preventivas, né? Com blitz de trânsito, com operações pontuais em alguns bairros aí que estão necessitando de uma presença maior da Polícia Militar. Para a Polícia Civil, o trabalho conjunto também ajuda nas ações de investigação. Tudo que vem somar, né, é válido. A integração entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, ela contribui para um maior número de prisões, maior número de apreensões. Quando você tem um efetivo maior, você trabalha mais, né? E como o tenente falou, essa operação ela vai ocorrer sempre de forma constante. Hoje ela ainda não acabou e ela vai sempre ocorrer, sem datas certas. Nós vamos estar sempre atuando de forma conjunta. Contamos também com a atuação da população. A população que teme essa criminalidade que só vem aumentando a cada dia e que é vítima disso, né? Todos nós somos. Então a polícia tem atuado, a Polícia Civil exercendo a sua função investigativa, Polícia Militar também exercendo a sua função. Nós, de forma integrada, temos atuado. Isso tem surtido efeitos, essas prisões que estão aí demonstram isso, e a população também deve agir, como eu já falei, por denúncias anônimas, trazendo ao conhecimento das polícias o que elas sabem, por estarem mais próximas, muitas vezes, dessa zona de criminalidade. E a polícia tem que estar nas ruas mesmo, porque ontem à tarde, um homem de 27 anos de idade foi vítima de tentativa de homicídio no bairro Paracatuzinho. Veja só, a terceira registrada somente esta semana, sem contar com o homicídio que aconteceu no domingo. Acompanhe o caso na reportagem a seguir. De acordo com a Polícia Militar, o fato se deu por volta das 4h30 da tarde desta quarta-feira. A vítima, Antônio da Silva Cardoso, de 27 anos de idade, contou aos militares que após uma discussão com um adolescente de 17 anos, o adolescente convidou a vítima para ir até uma ponte próxima à Rua Praiana, no bairro Paracatuzinho. No local, estavam esperando pela vítima mais 2 autores, um adolescente de 16 anos e um jovem de 21. Um deles efetuou um disparo de arma de fogo em direção à vítima. Antônio começou a correr, mas acabou alvejado com um tiro de raspão na cabeça. Antônio recebeu os primeiros atendimentos no posto de saúde do bairro Paracatuzinho e logo após foi encaminhado ao hospital municipal. Ele passa bem e não corre risco de morte. Os militares iniciaram rastreamentos na tentativa de prender os autores. E no bairro Paracatuzinho, um policial foi obrigado a efetuar um disparo de arma de fogo. A polícia recebeu informações que esses indivíduos teriam invadido para um matagal próximo ao bairro Chapadinha. Diante disso, fizeram o cerco no local,
adentraram o matagal, quando um militar deparou com um desses indivíduos com a arma na cintura. No momento da abordagem, sacou a arma, mandou que esse infrator parasse, colocasse a mão na cabeça. Ele tentou, sacou a arma em direção ao militar. Aí, para ele conter essa ameaça iminente desse infrator aí, ele efetuou um disparo de arma de fogo, que a princípio não veio a atingir esse infrator. Em razão dele ter fugido e em rastreamento, em buscas pelo local, não foi localizado nenhum vestígio, né? Agora, no caso da Polícia Militar, o procedimento nosso, a gente faz uma apuração, né? A priori é uma ação legítima, né? O policial tentou revidar contra uma ameaça iminente, contra a vida dele, né? Mas mesmo assim, para ter mais transparência no nosso processo aqui, a gente faz um inquérito policial militar aqui, para verificar as razões que se deram a esse disparo aí e verificar realmente se essa ação foi pontuada como legítima. Até o momento, ninguém foi preso. Em que ponto nós chegamos em nossa cidade? Até o policial militar foi obrigado a efetuar um disparo de arma de fogo para que ele não fosse vítima de uma tentativa ou até mesmo de um homicídio. Ou seja, ele foi obrigado a inibir a ação desse meliante. Difícil até de comentar. E você viu aí na reportagem que, de acordo com a polícia, tanto os autores quanto a vítima já tem várias passagens. Agora o recadinho de Fernando Carvalho. Chegou a oportunidade que você precisava para entrar no mercado de trabalho de cabeça erguida. Agora em Paracatu, Prepara Cursos, a maior e mais premiada rede de cursos profissionalizantes do Brasil. Mais de 600 unidades presentes em todos os estados brasileiros. Isso significa que você terá um dos diplomas mais respeitados do país. Na Prepara, o treinamento é individualizado, hein? É um aluno por micro. Início imediato, sem aquela espera para fechar turmas. Laboratórios multimídia climatizados, horários e dias diversificados, monitores de aula constantemente atualizados e altamente treinados, material didático prático e fácil. Venha você também fazer parte da maior e mais premiada do Brasil e garanta o seu lugar no mercado de trabalho. Prepara Cursos, está na Rua da Abadia, atrás do Fórum. Telefone 3672-3076 ou acesse ao site www.prepara.com.br. Daqui a pouco nós voltamos com mais notícias policiais, porque o nosso espaço agora é reservado ao Jornal da Cidade nos Bairros. Moradores de uma rua no bairro Paracatuzinho estão praticamente ilhados. O mato tomou conta das vias de acesso e sair de casa ficou quase impossível. Essa é a situação dos moradores da margem do Córrego Rico, próximo à ponte que liga os bairros Paracatuzinho e Vila Mariana. São 5 famílias que hoje não têm um acesso digno para sair de casa. Dona Dora conta que antes da construção da ponte, havia uma rampa por onde os moradores passavam. Com a chegada da ponte, o acesso foi destruído e o mato tomou conta. Mesmo assim, é por aqui que as crianças passam todos os dias para ir até a escola. Todo jeito é mato, ou senão tem que passar dentro do quintal dos outros, que não é bom, vocês sabem, né? Outra opção é dar a volta pela rua, mas não há iluminação pública em toda a via, e o mato alto oferece risco a quem transita por aqui. Situação ainda pior para Ildeu, que é cadeirante, sem condições de andar entre o mato. Há meses não sai de casa. Aqui de vez em quando sai, quase não sai, não, eu fico mais aqui dentro de casa mesmo. Quando sai, de vez em quando eu passo aqui no vizinho mesmo. Subindo, mas é difícil subir, que é subidinha, né? É difícil eu passar. Tá muito difícil, porque o mato tomou conta aqui da estrada, não tem estrada, né? Muito difícil pra gente passar. Já liguei na secretaria, né? Mas nunca tem assim resposta, não. Os moradores reivindicam a limpeza da área e a reconstrução da rampa ao lado da ponte, para que possam ter o direito de ir e vir. Por telefone, o diretor de limpeza urbana da Prefeitura Municipal, João Batista, o Paraíba, informou à nossa equipe que não havia nenhuma queixa formal na secretaria por parte desses moradores, mas nos garantiu que vai providenciar a limpeza da área até amanhã, sexta-feira, e nós estamos de olho. Fernando Carvalho traz mais um recadinho. Comprar medicamentos é coisa séria, não dá para comprar em qualquer lugar e nem pagar mais caro para ter saúde. Por isso que eu falo da Drogaria Americana, a rede de farmácias do seu jeito. Todos os meses tem mais de 2.000 medicamentos em promoção. A Drogaria Americana está dando um show de prêmios. A cada R$30 em compras,
você pode pedir um cupom, hein? Você vai concorrer no primeiro prêmio a um caminhão com a mobília completa para a sua casa, com um carro 0 km. Segundo prêmio tem um carro, terceiro prêmio uma moto. Tem mais vantagens. A Drogaria Americana tem remédios de graça pelo programa Farmácia Popular. Tem o Poupe Já, com exclusividade americana, e medicamentos com até 90% de desconto. Vai lá, fale com meu amigo PC. Drogaria Americana, a rede de farmácias do seu jeito. Avenida Deputado Quintino Vargas, telefone 3671-5555. E ontem, como você conferiu aqui no Jornal da Cidade, delegados de Minas Gerais promoveram a primeira das 3 paralisações que estão previstas. A delegacia de Paracatu também aderiu ao movimento, e o balanço das ações que foram realizadas nessa paralisação você confere na reportagem a seguir. A paralisação aconteceu no período das 2 às 6 horas da tarde dessa quarta-feira. Em Paracatu, o movimento foi pouco na delegacia e algumas ações foram realizadas. Os delegados reivindicam melhores condições de salários e ainda melhores condições de trabalho. A princípio, conscientizar a população da importância da autoridade policial, do delegado de polícia. Tá? Foi feita uma paralisação de 4 horas. Nem todas as atividades privativas do delegado de polícia foram paralisadas, até para não prejudicar a população que foi até a delegacia, quis registrar a ocorrência. A segunda paralisação está prevista para acontecer na próxima quarta-feira, dia 31, com algumas inovações. Essas paralisações acontecerão agora na próxima quarta-feira, dia 31, de abril, período de 8 horas. Então, nesse período também, nós vamos tentar paralisar o registro de ocorrências, oitivas e conscientizar a população da importância do delegado e da ausência de condições de trabalho que nós estamos vivenciando. Isso, nós buscamos também um melhor atendimento à população, que com certeza é prejudicada por essa falta de estrutura. Não é só uma valorização salarial, mas a valorização também da sociedade, que fica prejudicada com a ausência de estrutura para um desempenho satisfatório do nosso trabalho. Bom, e a coisa está feia mesmo. Não é só a Polícia Civil que está promovendo paralisação. A Polícia Federal também está promovendo ação nesse sentido. Nessa quarta-feira, policiais federais em todo o país paralisaram mais uma vez suas atividades. Em frente às unidades da Polícia Federal, os policiais realizaram atos públicos para chamar a atenção das autoridades e da população. Segundo a liderança do movimento, somente em 2013, 230 servidores deixaram a corporação. Entre as queixas estão salários congelados há 7 anos e que já têm perdas que atingem 40%. Outro fator que causa revolta é a quantidade de policiais na ativa, que é insuficiente para a demanda realizada. Além disso, as condições de trabalho extremas potencializam a revolta. A categoria alega ainda sofrer ingerências políticas nas investigações e, por causa disso, os índices de doenças psíquicas entre os policiais estão cada vez mais altos. Diante da situação, os policiais federais pleiteiam justiça para que a categoria volte a trabalhar com motivação. A situação está ficando cada vez mais complicada. A bandidagem solta por aí e as polícias civil e federal realizando paralisação. Eles estão certos em buscarem melhores salários, em reivindicarem melhores condições de trabalho. Agora, os governos federal e estadual têm que acordar, sabe para quê? Para resolver de vez a situação e as polícias voltarem a trabalharem normalmente para não prejudicarem a sociedade. E no próximo bloco, queda de árvore deixa trânsito lento na BR-040. Prazo para regularizar a situação com a Justiça Eleitoral está encerrando. Polícia Civil recupera armas que foram roubadas da Central de Escoltas. Minas Gerais Serviços abre concurso público com vagas para Paracatu. Estamos de volta com o Jornal da Cidade. E a queda de uma árvore na BR-040 deixou a rodovia lenta na manhã desta quarta-feira. Os galhos tiveram que serem retirados rapidamente para evitar acidentes. Uma árvore caiu no quilômetro 63 da BR-040, obstruindo o trânsito no sentido João Pinheiro-Paracatu. Para evitar acidentes, a Polícia Rodoviária Federal fez o isolamento da área e acionou os bombeiros civis voluntários para liberar a pista. Mais uma vez, a colaboração dos bombeiros civis foi fundamental para a retirada dessa árvore na pista,
como tem sido feito o auxílio dos bombeiros em todos os momentos que são solicitados. O bombeiro vem contribuindo de forma a somar com a segurança pública e com a garantia para salvar vidas. A atuação dos bombeiros civis voluntários foi rápida e impediu a ocorrência de acidentes no local. Quando a gente depara com uma situação igual essa aqui, o nosso trabalho é vir aqui fazer a supressão parcial ou total da árvore que está obstruindo a via para evitar, eliminar um risco de um acidente que possa causar danos às vidas humanas. E os 4 suspeitos presos pelo envolvimento no roubo de armas da Central de Escoltas da Secretaria de Estado da Defesa Social em Ribeirão das Neves, ocorrido no dia 24 de março, e o papel que cada um exerceu no plano foram apresentados à imprensa pela Polícia Civil de Minas Gerais. Policiais do DEOESP, Departamento de Operações Especiais da Polícia Civil, apresentaram 4 homens suspeitos de participar do roubo de 46 armas e munição que pertencem à Central de Escoltas da Secretaria de Estado de Defesa Social. Um deles, considerado o mentor da ação, é agente penitenciário da Central. Marcos Antônio de Oliveira Nogueira confessou que planejou o roubo para pagar uma dívida com o agiota. O agiota ameaçou me matar, essa dívida cresceu. De quanto? Eu tinha pegado 10 mil na mão dele, essa dívida cresceu em torno de 30 mil reais. E ele analisou a rotina dos meus familiares, tirou foto e consequentemente me pressionou. O crime foi no dia 24 de março. Durante a operação batizada de calibre restrito, a maior parte do armamento foi encontrada em uma casa, em Ribeirão das Neves, na região metropolitana da capital, onde mora Sandro Bispo dos Santos. Ele ainda é procurado pela polícia. Outros 5 revólveres estavam escondidos na casa do agente penitenciário. A polícia recuperou praticamente tudo o que foi roubado. 33 pistolas calibre .40 e 6 submetralhadoras, além de munição. Segundo o chefe do DEOESP, Wanderson Gomes, o agente teria misturado sonífero num suco e numa salada de frutas oferecidos aos 9 agentes que estavam de plantão na Central no dia do roubo. Ele ofereceu por 2 vezes a salada de frutas e após jantar ele ofereceu novamente a salada de frutas, sendo que dessa vez ele adicionou o medicamento sedativo que ocasionou a sedagem de todos os agentes ali. E ele, após a subtração, ele teve tempo suficiente, em razão da dosagem, talvez, vocês estão aguardando o laudo da medicina legal, ele teve tempo suficiente para mudar a cena do crime. Além de Marcos Nogueira, foi preso o irmão dele, Arthur Nogueira, que teria ajudado a retirar o armamento da Central, Vanderlei Metzger, preso com uma das armas roubadas, e Washington Luiz Soares, que, segundo a polícia, estava intermediando a venda das armas. São basicamente crimes de roubo, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, e a gente está analisando a possibilidade da organização criminosa, né, que ainda dá um aumento nessa pena, que com relação ao Marcos e o Arthur pode superar os 20 anos de cadeia. O subsecretário de Administração Prisional, Murilo Andrade, disse que será reforçada a segurança nos depósitos de armas de órgãos de defesa social. Além da colocação de câmeras, é mudança de procedimento para que isso não ocorra ou dessa forma como ocorreu, mediante o subterfúgio, ou de outra forma externa, que alguém tente vir a buscar. Vai ter um processo seletivo, vai ser analisado todos os históricos para a gente saber, não só para essa central, mas para todas as outras que virão, para a gente saber que tipo de agente a gente vai colocar, o perfil do agente que a gente vai colocar, isso tudo vai ser analisado. Trabalho importante da polícia, né? E você tem visto aqui em nossos telejornais que nós também temos acompanhado esse caso de perto. Vem aí, Fernando Carvalho. Agora falo para você da Frutacô Sorvetes, hein? Que está conquistando os mais apurados paladares. E a sua presença lá na Frutacô, que é muito importante. A Frutacô tem espaço kids, tem pula-pula, piscina de bolinha, mesa de totó, diversão garantida para a família inteira. E atenção, hein? A promoção tão esperada chegou! A Frutacô irá sortear uma TV de LED 42 polegadas para você assistir aos Jogos da Copa do Mundo. Basta consumir R$15 em sorvete ou açaí na Frutacô. Você pode pedir seu cupom, hein? Para concorrer a uma TV de LED 42 polegadas. Copa do Mundo é na Frutacô Sorvetes e você está convocado. Lembrando você que é intolerante à lactose ou diabético, a Frutacô tem o sorvete certo, hein? Frutacô Sorvetes, seu dia com mais sabor. Fica ao lado do Fórum.
E atenção, eleitores, o prazo para alistamento, pedido de transferência ou revisão do título eleitoral são algumas das ações que podem ser feitas até o dia 7 de maio. O prazo é válido também para os novos eleitores. O prazo segue o calendário estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Em 2014, serão eleitos o presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais. A votação em primeiro turno será no dia 5 de outubro. Até o dia 7 de maio, todos que têm alguma situação pendente com a Justiça Eleitoral devem procurar o seu cartório eleitoral na sua cidade. Pela lei eleitoral, todo brasileiro nato ou naturalizado, alfabetizado e com idade entre 18 e 70 anos é obrigado a votar. No entanto, jovens com 16 anos já podem fazer seu título eleitoral e participar na escolha dos candidatos. É gratuito, a pessoa precisa levar um comprovante de endereço e um documento de identidade, preferencialmente a carteira de trabalho ou a carteira de identidade que conste o nome dos pais. Aqueles que forem completar 16 até a data da eleição também devem fazer o cadastro até 7 de maio. Através do nosso voto que a gente vai saber se a gente vai ter um futuro ou não. Eu não tenho nenhum participante, nenhum candidato que me interessa esse ano, então eu acho que prefiro não votar. Todo mundo pensa que a gente não faz, nem o voto da pessoa não faz a diferença, né, nosso voto, mas eu acho que faz, aí eu vou pensar um pouco. A Justiça Eleitoral entende que é dever dela também promover e dar condições para que o jovem se envolva, participe e se eduque politicamente para a democracia. O número de eleitores mineiros aumentou de 2012 para cá. Há 2 anos eram cerca de 15 milhões. Hoje já são aproximadamente 15 milhões e 50 mil eleitores em todo o estado. Agora vamos tomar um cafezão, o Café Catu que está presente em todos os momentos da vida. Para uma grande amizade, um cafezão. Para um grande amor, um cafezão. Para uma grande alegria, um cafezão. Para um grande sucesso, um cafezão. Para uma grande família, um cafezão. Para todos os grandes momentos da vida, um só cafezão. Café Catu, seu dia a dia muito mais gostoso. Com o Café Catu a vida é muito mais gostosa. Com o Café Catu você vai ter o mais puro sabor do café. Experimente também o Cappuccino Catu. Bom, e agora nós temos uma boa notícia para os concurseiros de plantão. A Minas Gerais Serviço estão com inscrições abertas para um novo concurso público. Estão sendo disponibilizadas 209 vagas para a capital e interior, inclusive para Paracatu. A MGS, Minas Gerais Serviços S.A., empresa pública vinculada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais, lançou o edital de concurso público para preenchimento de 209 vagas, com salários que variam de R$ 800 a R$ 6.467. São diversos cargos de nível fundamental ao superior para Belo Horizonte, região metropolitana e cidades do interior de Minas Gerais. As inscrições vão de 24 de abril a 18 de maio. O novo concurso público vai preencher as vagas do edital de 2013, que foi anulado. Os inscritos no concurso anterior poderão ser reinscritos mediante a confirmação de dados cadastrais. Já os que não desejarem realizar novas provas podem requerer o reembolso do valor das inscrições. Todas as informações estão disponíveis nos sites www.mgs.srv.br e www.ibfc.org.br. E daqui a pouco voltamos com mais notícias para você. Vamos destacar o Campeonato Society do União Esporte Clube. E você sabia que 70% dos alimentos que chegam à mesa dos mineiros vêm da agricultura familiar? Os detalhes no próximo bloco. Estamos de volta com o Jornal da Cidade e vamos saber como fica o tempo na tarde desta quinta-feira em Paracatu e região. A quinta-feira na região, segundo o site Clima Tempo, será de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Paracatu e Vazante, mínima de 19, máxima de 29 graus. Unaí, mínima de 20 e a máxima de 30. Em João Pinheiro, a mínima de 18 e a máxima de 28. Em Guardamó, a mínima de 19 e a máxima de 30 graus.
E você sabia que 70% dos alimentos que chegam à mesa dos mineiros vêm da agricultura familiar? São mais de 700 famílias envolvidas na produção e na comercialização dos produtos, como mostra a reportagem a seguir. A agricultura familiar é responsável pela produção de 70% dos alimentos básicos que chegam à mesa dos mineiros. O último censo agropecuário mostra que em Minas mais de 700 mil famílias tiram o sustento da terra. Esses são alguns dos motivos que fazem o agronegócio familiar ter atenção especial do governo do estado. Além da assistência técnica, nós temos alguns programas importantes, né, que fortalecem a produção da agricultura familiar, né, como, por exemplo, o programa da agroindústria familiar, né, então a possibilidade do agricultor familiar beneficiar o seu produto, processar o seu produto de forma a agregar mais valor, né, e gerar mais renda. E, além disso, os programas de apoio à comercialização. Um exemplo do crescimento do setor vem de Planura, perto da divisa com São Paulo. Encontramos um grupo que investe na criação de peixes em tanques-rede. A partir do momento que a coisa foi acontecendo e virando realidade, o pessoal viu que a produção foi sendo alcançada, as metas atingidas, então despertou o interesse de outras pessoas. Valeu a pena a mudança de atividade? Valeu. Sabe, minha vida melhorou, dos meus companheiros também melhorou. Todos nós estamos bem, graças a Deus. E agora o esporte, a quarta rodada do Campeonato Society do União, realizada na noite desta quarta-feira, contou com 2 jogos e belos gols. A primeira partida foi válida pela categoria Supermaster. Galo Doido venceu a torneadora Globo pelo placar de 3-1. Em seguida aconteceu o jogo da categoria Master. União fez 6-2 na Coppervap. A rodada prossegue nesta sexta-feira com mais 2 partidas. E agora o esporte nacional, vamos falar da Copa do Mundo. A PPP do Mineirão está entre os 8 projetos finalistas de prêmio internacional. A parceria público-privada para a reforma e administração do estádio é o único projeto brasileiro selecionado para a premiação britânica de 2014. A parceria público-privada firmada pelo governo de Minas com a Minas Arena para a reforma e administração do Mineirão está entre os 8 projetos selecionados como finalistas na categoria Melhor Projeto Operacional do Partnerships Awards 2014. Premiação de nível mundial organizada pelas publicações britânicas Partnerships Bulletin e PPP Bulletin. O governo de Minas Gerais também concorre na categoria Melhor Unidade de PPP. Os vencedores de ambas as categorias serão anunciados em cerimônia que será realizada em Londres, no dia 5 de junho. O novo Mineirão foi o estádio mais testado para a Copa do Mundo de 2014. Desde a reinauguração, em fevereiro de 2013, o estádio já recebeu, entre jogos e shows, mais de 1.200.000 pessoas. Nesse período, foi palco de 40 partidas de futebol, com a maior média de público dos últimos 10 anos. Em 2013, o Gigante da Pampulha foi escolhido, ao lado do Maracanã, como o melhor estádio do Campeonato Brasileiro, em pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha, que envolveu profissionais dos 20 clubes que disputaram a competição. Pois é, Minas Gerais e os mineiros aguardam com ansiedade a maior competição de futebol do planeta, lógico, a Copa do Mundo da FIFA. Turistas e delegações que vierem ao estado vão se deliciar com a nossa culinária, passear pelas cidades que guardam a história do povo mineiro, conhecer a cultura, o artesanato e a peculiaridade de Belo Horizonte. O movimento Minas na Copa divulgou hoje um vídeo institucional sobre o Mineirão. Na hora do gol, você abraça a pessoa que você nunca viu. É o coração de Minas. Adrenalina. Eu já vim aqui para jogos e também para shows. Segunda casa dos mineiros. Tá tudo lindo, tá um show. Ver o museu desse estádio é motivo de muita alegria e muita emoção. Não conseguiria ver o Belo Horizontino sem o Mineirão.
E é com essa boa notícia e belas imagens que encerramos a edição desta quinta-feira do Jornal da Cidade. Mais informações às 7 da noite no Minas Brasil Notícias. A você, uma ótima tarde e um bom descanso a todos. Tchau!